Olá, pessoal! Mais uma edição do quadro Rav Sani Responde. E nós recebemos uma pergunta muito interessante do nosso querido seguidor, Denis Rolim. Ele perguntou o seguinte: Rabino, quais foram as obras do rei Salomão? Bom, antes de falarmos um pouco sobre as grandes obras que fazem parte do coração da nossa literatura do rei Salomão, vamos explorar um pouquinho quem foi o rei Salomão. Querem saber? Não saiam daí. Uma pergunta muito boa, mas vamos explorar antes a personalidade de um dos maiores reis da história, um dos principais reis de Israel. O rei Shlomo, o rei Salomão, Shlomo HaMelech em hebraico. Ele foi o terceiro rei de Israel. Ele era filho do rei Davi e de Batsheva. E ele governou Israel durante 40 anos, inaugurando uma era de paz e de prosperidade para o seu povo, para o povo de Israel. Ele ficou muito famoso por construir o Beit HaMikdash, o primeiro templo sagrado em Jerusalém. Sua história é contada dentro das Escrituras Sagradas, principalmente no livro de Melachim, Reis, do capítulo 1 até o capítulo 11. A infância do rei Salomão é muito curiosa. A infância do rei Shlomo foi em Jerusalém, em Jerusalém, a cidade sagrada. Ele foi o segundo filho de Davi e de Batsheva, depois que seu primeiro filho morreu, ainda bebê. O rei Salomão, Shlomo, o seu nome tem uma essência muito, muito especial. Shlomo vem de Shalom, que significa o quê? Paz. E ele ficou famoso por trazer a paz mundial. Em seu reinado, a paz reinou por muitos e muitos anos. A sua mãe, junto com o profeta Natan, o chamaram de Yedidiah. Yedidiah vem de Yedid, querido. Yedidiah, o amado de Deus. Esse foi o nome escolhido pela sua mãe, junto com o profeta Natan. A primeira batalha de Shlomo pela coroa começou antes mesmo do falecimento do seu pai. O rei Davi HaMelech, havia prometido à mãe de Shlomo, Batsheva, que quem seria o herdeiro real depois que ele falecesse? Salomão. Foi uma promessa que ele fez. No entanto, à medida que Davi tornou-se idoso e frágil, outro filho, Adoniá, conspirou para reivindicar o trono. Ele reuniu Yoav e Abiatar, duas figuras importantes do cenário político daquela época, e anunciou que seria o rei após a morte de seu pai. Ele convocou muitos convidados e organizou um banquete para comemorar o seu reinado. Certo de que Davi, por estar numa idade muito avançada, não o repreenderia, pois Davi havia mimado ele durante toda a sua vida. Porém, Natan, o profeta, ouviu que Adoniá estava tentando agarrar o trono e transmitiu a notícia a Batsheva e pediu para ela interceder junto ao rei Davi. Batsheva foi direto ao rei Davi, determinada a nomear seu filho Shlomo, Salomão, como próximo rei de Israel. Junto com o profeta Natan, ela o lembrou de sua promessa. Que promessa? De que seu filho Shlomo, Salomão, seria o rei. E Davi foi fiel à sua palavra. Ele instruiu o profeta Natan a levar o sacerdote Tzadok e ungir formalmente Shlomo, Salomão, como rei. Shlomo então montou na mula de seu pai. Ali o profeta Natan ungiu Shlomo com um óleo especial que Moisés havia feito no deserto após a saída do Egito, que era tradicionalmente usado para ungir
os melahim, os reis, as trombetas foram ecoadas e todos os que estavam lá reunidos proclamaram: viva o rei Shlomo, viva o rei Salomão. A unção formal e apoio público ao anunciar o reinado de Shlomo anularam as esperanças e o apoio de Adoniá. Embora Adoniá tivesse se rebelado abertamente contra eles, Shlomo o perdoou por isso. E a paz familiar foi restaurada. Como tinha apenas 12 anos, imaginem vocês, 12 anos Shlomo, um jovem, e ele estava compreensivelmente preocupado com a sua capacidade de governar com eficácia, ele decidiu pedir ajuda a Deus. Ele viajou para Gibeon e ofereceu korbanot, sacrifícios. A revelação divina apareceu para ele e perguntou o que ele queria. E o rei Shlomo solicitou que lhe fosse concedida sabedoria para governar com eficiência. Sabedoria ele pediu. Deus ficou muito satisfeito por Shlomo ter pedido sabedoria. Ele poderia ter pedido qualquer coisa. Em vez de riqueza ou algo semelhante, ele pediu a sabedoria. Deus atendeu seu pedido. E o rei Salomão ficou famoso por sua sabedoria e conhecimento, uma sabedoria lendária. Shlomo tinha controle sobre seres espirituais. Shlomo podia falar a língua dos animais. Ele foi um compositor magistral de parábolas, de provérbios. Ele também era um especialista em botânica, zoologia. Sua fama se espalhou pelo mundo. Shlomo foi o homem mais sábio da face da terra. Deus também o abençoou com a riqueza, que ele não havia solicitado, juntamente com uma vida longa. Shlomo era conhecido como um governante justo e sábio. Uma das histórias mais famosas, que ilustra a sabedoria salomônica, duas mulheres foram a Salomão para julgamento. Elas explicaram que cada uma dera à luz a um filho na mesma época. Uma noite, uma das crianças morreu enquanto dormia, e cada mãe alegou que a criança que morreu pertencia a outra mãe. Era impossível dizer qual criança pertencia a qual mãe. Ao ouvir a história atentamente, Salomão determinou que a criança que ainda estivesse viva fosse cortada ao meio, e cada mãe receberia um pedaço. Ao ouvir essa decisão, uma das mães começou a soluçar incontrolavelmente. Ela implorou que a criança fosse dada a outra mulher, em vez de ser cortada ao meio. Shlomo imediatamente concedeu a criança àquela mulher. Ele sabia que apenas a verdadeira mãe teria reagido desinteressadamente, disposta a desistir do próprio filho, em vez de vê-lo morto e ameaçado. O reinado de Shlomo, o reinado de Salomão, foi uma época de ouro para a nação de Israel. Eles foram respeitados pelos seus vizinhos, residindo em paz durante todo o reinado do rei Salomão. Foi também um bom momento econômico, com muitas nações trazendo tributo e comércio a Salomão. Shlomo casou-se com a filha do faraó do Egito para consolidar seu governo. Ele continuou a fazer tratados com todos os países ao seu redor, garantindo que seu governo seria marcado pela paz e não pela guerra. Assim que Shlomo sentiu que seu reinado estava firmemente estabelecido, ele decidiu completar o projeto que seu pai Davi havia começado. Que projeto é esse? Qual projeto? A construção do templo sagrado, do Beit Hamikdash. Um lar para Deus aqui na terra. O primeiro passo que deu foi recrutar Hiram, o rei de Tiro, que era amigo do rei Davi. Hiram teve acesso aos cedros que Shlomo precisava. Salomão o contratou para cortar os cedros e enviá-los a ele para que pudesse usá-los na construção do grande templo. Hiram ficou muito satisfeito com a oferta e concordou imediatamente. Depois de cuidar dos cedros, as pedras precisavam ser extraídas para a construção do grande templo. Para isso, Shlomo recrutou homens de sua própria nação. Ele enviou milhares de homens a pedreiras no norte de Israel,
juntamente com muitos outros milhares de carregadores, para transportar essas pedras de volta a Jerusalém. No 4º ano do seu reinado, no 4º ano do reinado de Salomão, a construção do templo realmente começou. Pedras e vigas acabadas foram importadas, de modo que nenhum machado ou outro instrumento de metal fosse empunhado no Beit HaMikdash, no templo. O templo, que é um edifício de paz, não poderia ter instrumentos de guerra usados no local para sua construção. Salomão construiu o templo em pedra, com painéis de madeira de cedro e coberto de ouro. A construção do templo durou 7 anos. Depois de concluída, era uma estrutura magnífica, reconhecida mundialmente. A construção do templo foi concluída no mês hebraico de Reshvan, o 8º mês a partir de Nissan. O rei Shlomo preparou-se para a cerimônia de inauguração e dedicou-se durante 11 meses completos. Foi realizado no 7º mês, o mês sagrado de Tishrei. Demorou muito para a grande celebração que aconteceria nesse mês de Tishrei. E todo mundo estava lá. Todo o povo judeu veio a Jerusalém para ver e celebrar a inauguração do grande templo. O primeiro passo foi trazer a arca sagrada de onde ela estava, na cidade de Davi, para o Beit HaMikdash. Os Kohanim, os sacerdotes, carregavam a arca nos ombros, enquanto Salomão e os anciãos, os sábios daquela geração, ofereciam presentes, sacrifícios ao Todo-Poderoso a cada poucos passos daquele caminho especial. Eles trouxeram a Arca da Aliança para o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, e a colocaram sob as asas dos Kruvim, dos querubins. As varas da arca pressionaram-se contra a cortina do Kodesh HaKodashim, criando saliências que podiam ser vistas do outro lado. Assim que fizeram isso, a sala encheu-se de uma nuvem. Que nuvem? O Espírito de Deus havia repousado sobre ela. O rei Salomão levantou-se e rezou, pediu a Deus. Ele orou para que o templo que ele construiu fosse um lugar onde as preces seriam ouvidas. Ele rezou para que fosse um lugar onde os judeus pudessem suplicar a Deus quando ele estivesse irado com eles. Ele rezou para que fosse um lugar onde a glória de Deus seria revelada ao mundo inteiro. E ele rezou para que Deus perdoasse o seu povo. Quando Shlomo terminou de rezar a Deus, ele abençoou a nação judaica para que Deus lhe concedesse os meios para seguirem seus mandamentos e se conectarem com ele todos os seus dias. Os judeus em toda a terra de Israel celebraram e festejaram durante 14 dias seguidos, os primeiros 7 dias. Do 7º ao 14º dia de Tishrei foram inteiramente dedicados à celebração da grande festa de inauguração do Beit HaMikdash, do grande templo de Jerusalém. Acontece que os judeus comeram e beberam no Yom Kippur daquele ano, que cai no 10º dia de Tishrei. Os próximos 7 dias foram, na verdade, a festa de Sukkot. E no 8º dia, um dia depois de Sukkot, o 23º dia do mês hebraico de Tishrei, Shlomo mandou todos os judeus para casa. Uma voz celestial emanou do alto e disse: todos vocês estão preparados para participar do Olam Abá, do mundo vindouro. Isto assegurou ao povo que tinham feito a escolha certa, mesmo não jejuando no Yom Kippur, em celebração à inauguração de um momento tão especial, a inauguração da moradia de Hashem, do Eterno, nesse plano físico, eles se asseguraram de que tomaram a decisão correta em festejar e não jejuar no dia de Kippur. Deus então apareceu para Shlomo e disse: se Shlomo seguisse o seu caminho, então o reino de Shlomo duraria para sempre. Com um dos descendentes de Shlomo,
constantemente no trono. Mas, se ele se desviasse do caminho de Deus, então o templo seria destruído. O palácio do rei Shlomo foi construído durante 13 anos. Ele começou o projeto depois de construir o templo em Jerusalém. Chamava-se Palácio da Floresta do Líbano e foi construído nos arredores de Jerusalém. Shlomo contratou Hiram, o artesão, para trabalhar nisso. Grandes painéis de cedro e muito cobre. Continha uma sala do trono a partir da qual Salomão realizaria a corte, um palácio para a filha do faraó, uma área para Shlomo viver, uma enorme piscina feita de bronze que repousava sobre 12 bois de bronze esculpidos e numerosas decorações elaboradas, além de muitas embarcações. Em tudo o que fez, o estilo de Salomão era grandioso e muito amplo. O seu trono entrou para a história, o trono do rei Salomão, o trono que rei Shlomo construiu para si, era um trono magnífico, que abrigou em seu palácio da Floresta do Líbano. Tinha 6 degraus, cada um com uma escultura de 2 animais diferentes, um de cada lado. Foi confeccionado em marfim e revestido de ouro. O trono do rei Salomão foi eventualmente capturado pelos babilônios durante a destruição do primeiro templo e posteriormente pelos persas quando conquistaram os babilônios. Foi levado para a capital da Pérsia, Shushan, e ali foi feita uma réplica para o rei Ahasverosh, para o rei Assuero. Salomão, respondendo à sua pergunta, querido Denis Rolim, Salomão foi o autor de grandes obras. Salomão foi o autor de 3 livros da Torá: Mishlei, Provérbios, Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos, e Coelet, Eclesiastes. Mishlei, Provérbios, é como o próprio nome sugere, uma coleção de provérbios e ditados. Eles são abrangentes, enigmáticos e poéticos. Shir HaShirim, o Cântico dos Cânticos, é uma canção de amor que conta a história de amor entre o jovem e uma moça. No entanto, essa é apenas uma parábola escondida, pois debaixo dessa metáfora, esse amor significa a grande conexão, o grande amor e respeito entre o povo judeu e Deus, simbolizado numa incrível história de romance entre um homem e uma mulher. Coelet é um livro de filosofia. Eclesiastes, ele resume uma visão autoral de Salomão sobre o mundo e sobre a vida em geral. Não é à toa que ele escreveu essa obra no final de sua vida, no momento de introspecção. Existem 2 tradições sobre quando o rei Salomão escreveu esses livros. Alguns dizem que ele escreveu todos eles no final da vida. Outros, porém, acreditam que ele escreveu o Cântico dos Cânticos, Shir HaShirim, quando ele era jovem, Provérbios, na meia-idade, e Eclesiastes, assim como eu falei, quando ele era mais velho. A relação de Salomão e seu pai Davi, a relação de Shlomo e seu pai, era, em muitos aspectos, eram opostas. Davi alcançou o poder e reconhecimento para si e para sua nação através de uma guerra, de conquistas sem fim. Ele lutou contra o mal e isso manchou suas mãos de sangue. Portanto, Deus não lhe permitiu construir o templo. Já Salomão foi o oposto. Ele não lutou contra inimigos. Seu renome e esplendor dissiparam automaticamente qualquer resistência contra ele. Como vivia numa época de paz e tinha as mãos limpas, foi escolhido para construir o grande templo. Para os mestres da Cabalá, Davi e Salomão simbolizam os 2 sistemas que são utilizados em nossas batalhas pessoais, contra nossas más inclinações. Davi lutou contra o adversário. Ele se concentrou nisso e o afastou. Foi uma guerra ativa. Porém, Salomão se concentrou no bem e na luz, e o inimigo desapareceu automaticamente, como neblina à luz do sol. Uma guerra passiva,
sem muita agressividade. Os mestres da Kabbalah ensinaram que o estilo apropriado para combater as trevas em nossos tempos é o método salomônico. Concentre-se no bem e na luz, e a escuridão desaparecerá por si só. A sabedoria do rei Salomão é resumida na Torá por esta afirmação enigmática. Ele compôs 3.000 parábolas, examinadas sob as lentes do pensamento cabalístico. A ideia de parábola assume um novo significado e fornece uma visão sobre a singularidade da sabedoria deste homem chamado Salomão. Cada aspecto da Torá pode ser entendido de várias maneiras. Nesse mundo físico, assume um significado e para as almas que o estudam, ele é abordado de uma forma totalmente diferente. Em cada nível, a Torá é entendida de forma diferente. Cada momento que você amadurece na sua vida, você enxerga as mesmas linhas por um prisma diferente, de modo que os reinos inferiores de compreensão podem ser considerados apenas parábolas, quando comparados com o conhecimento mais profundo dos reinos espirituais superiores. Tudo é uma questão do ângulo da sua visão e da sua maturidade. O mesmo texto pode ser analisado por uma criança de uma maneira, um jovem de outra maneira, um homem adulto de outra maneira e um senhor de idade de uma maneira totalmente diferente. Essa é a eternidade que existe dentro das obras da Torá e principalmente das obras da literatura que o rei Salomão deixou para nós. Embora nos envolvamos na sabedoria da Torá, a nossa compreensão dela é limitada e nós precisamos nos esforçar cada vez mais para que Deus abra o nosso coração e a nossa mente, para que possamos extrair a sua verdadeira riqueza e a sua luz. Salomão, porém, compreendeu 3.000 parábolas. Isso quer dizer que o seu nível de compreensão foi muito além do nosso plano físico. Cada parábola representa um nível de compreensão da Torá que Salomão captou e internalizou. Shlomo HaMelech, Achacham Mikol Adam, o mais sábio de todos os homens da face da terra, o mais sábio dos homens que já existiram, que existem e que ainda virão a existir, o rei de Israel, autor dessas obras magníficas, entrou para a história e o seu nome, Shlomo, Shalem, completo, Shalom, paz, e Yedidiah, o querido por Deus, com certeza está vivo por intermédio da luz e do legado que ele deixou na sua passagem, na sua existência física. Cabe a nós estudarmos as suas obras. Cabe a nós nos inspirarmos em sua liderança. Cabe a nós enxergarmos Salomão como um líder que realmente foi e buscarmos sempre o caminho do diálogo, buscarmos sempre o caminho da construção e buscarmos sempre o caminho do conhecimento e da educação, porque é ela que realmente proporcionará a paz que o mundo tanto precisa. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Viva o Rei Salomão, estudem as suas obras e até a próxima edição deste quadro que vocês tanto gostam, Rav Sani Responde. Fui!